Boa tarde, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a nossa natureza, né? A Bíblia fala que a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, né? Ou seja, sobre o pecado, né? Esse pecado que creio que todo mundo sabe, até a criança sabe, da historinha lá de Adão e Eva, né? E o Jardim do Éden, né? E por isso nós hoje estamos todos debaixo do pecado, né? E por estarmos debaixo do pecado, nós vivemos uma vida de tribulações, aflições, por estar debaixo do pecado, as pessoas morrem, porque as pessoas morrem. Alguma simples coisa que é normal, é comum, o ser humano, ele cresce, nasce, morre. Não, é por causa do pecado. Nós muda, nós somos crianças, depois nós vai prosseguindo, até chegar a um momento que nós morremos. E Deus ele vai diminuindo esse tempo. Se você for parar para pensar na Bíblia, você vai vendo, desde Adão até os dias de hoje, Deus vai diminuindo. Hoje até jovens, muitos jovens estão morrendo, muitos jovens morrendo, pais enterrando filhos, muitas, sabe? É uma coisa muito comum para o mundo hoje, né? Então, o que é o pecado em si, né? O pecado, a palavra pecado, ela significa errar o alvo, né? Errar, né? Mas que alvo é esse, né? Que eu erro, né? Simplesmente é a lei de Deus, né? É a lei de Deus. E a lei de Deus, qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei natural das coisas. Porque nós podemos entender que, tipo assim, eu posso colocar somente os 10 mandamentos como a lei de Deus. E não é. A lei de Deus é aquilo que Deus criou e o homem destrói. Deus criou aquilo que Deus diz e você fala o contrário. Porque Deus é um ser sábio, de sabedoria, o eterno, o Criador, o início, o meio e o fim. Deus é o alfa e o ômega. Ou seja, nós não somos nada diante dele. Então o pecado, quando nós falamos em pecar, entendeu? Não estamos simplesmente levando para o aspecto natural aqui de brigar com o irmão, com a irmã, de brigar com o marido, com a esposa, mas sim de manipular e destruir, sabe, as coisas naturais de Deus, desviar as coisas de Deus. Vou dar um exemplo bem claro para os irmãos entenderem. O pecado, ele começou, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que ele sente, ele se vê que eles estão nus. Por que ele se vê que eles estão nus? Por que eles entram essa consciência neles? Porque eles, naquele momento, eles perderam a santidade de Deus. Eles foram totalmente desligados de Deus. Quando Deus disse para Adão, não comas da árvore, do fruto daquela árvore, porque certamente morrerás, Deus não está falando de uma morte natural, Deus estava falando de uma morte espiritual. A palavra morte, ela tem o mesmo sentido de santo, mas são coisas diferentes.
Por quê? Eu ser santo quer dizer que eu sou separado do mundo. Eu morto quer dizer que eu estou separado de Deus. Entendeu? Se eu estiver no mundo e eu estiver morto espiritualmente, eu estou separado de Deus. Entendeu? Se eu estiver morto naturalmente, eu estou separado da minha família. Então, por isso que quando a Bíblia ela nos ensina sobre o corpo, a alma e o espírito, e há uma briga entre essas três partes de nós, que faz parte de nós, né? Ela tenta nos mostrar que o pecado, quem tem que dominar ele é nós, entendeu? Jesus ele pagou o preço pelo pecado. Se nós olharmos o mundo hoje, né, o mundo hoje, ele não é como antigamente. Se as pessoas mais velhas que estão no grupo, pode testemunhar, entendeu? Os jovens não tratam as pessoas mais velhas como antigamente. Igual o apóstolo Paulo diz, que as coisas começariam a sair do natural para começar a fazer imoralidades. Ou seja, o que aconteceria? As pessoas começariam a errar o alvo e depois que ela errou, ela não ia aceitar mais voltar. E ela ia entrar na iniquidade. Por exemplo, um exemplo muito comum. Para quem mora, tem colegas, amigos, familiares que moram em certa cidade, tipo assim, que pequenas. E você, aí na sua cidade, você vê aqui, tem plantas, tem a natureza, você tá ali. Agora, se você vir para a Avenida Paulista, é normal você, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, a homossexualidade é normal. São Paulo, tudo é normal. Por que ele fala que tudo é aceito em São Paulo? Porque o pecado não é São Paulo, é o mundo inteiro assim. O mundo, o apóstolo Paulo fala que até as mulheres perderam a sua forma natural de ser, entendeu? E os homens também. O pecado é quando eu não consigo dominar o meu desejo. E quando eu não consigo mais, o pecado ele já está em nós. O pecado ele já está em nós. O primeiro homicídio da terra, o preço do pecado é a morte. E o primeiro homicídio da terra foi Caim que fez. Caim matou Abel, o seu irmão. Mas antes dele matar Abel, ele estava com ira no coração dele. A ira é um desejo de vingança. É um desejo. Por quê? Caim nasceu pecaminoso. Ele nasceu do pecado. Abel também nasceu do pecado. Só muda que Abel agradou a Deus. Mas Caim não. E Caim, por Deus não ter aceito a sua oferta, o que ele faz? Ele quer se vingar, não de Deus, mas do seu irmão. E ele, o que ele coloca dentro do coração dele? O que ele deseja? A ira. A ira
é o desejo de vingança. Eu coloquei uma foto no WhatsApp. Se vocês dar uma olhada, vocês vão ver que existe um corpo. E esse corpo, ele está representado de 3 formas: corpo, alma e espírito. Nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Nós somos assim. Por que nós somos corpo, alma e espírito? O espírito é a parte que entra e nós transpiramos tudo para fora. A palavra espírito vem de sopro, entendeu? Por isso que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre as águas, é que o sopro do Espírito, né? Tipo sopro, vento, né? Entendeu? Por isso que você vai ver lá no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre a terra, um grande vento vem sobre eles, né? Então, o vento, quem mora perto da natureza, você vai olhar os movimentos da natureza. E aquele é o espírito da vida. Olhe as árvores, olhe a natureza. Você só conhece a Deus quando você começa a entender, a tirar aquilo que o homem destruiu e começar a olhar para o que é natural. Tem uma passagem bíblica muito interessante, onde Abraão estava angustiado. Eu não estava angustiado por não ter um filho com Sara, e o herdeiro da casa dele seria seu mordomo. Naquele momento Deus sentiu, porque Deus sente os nossos sofrimentos. Quando Caim se irou, Deus sentiu. Mas Deus, quando nós sente o sofrimento, quando nós sente o desejo, nós temos que saber dominá-lo. E nessa passagem de Abraão, o interessante é que Deus chamou o Abraão e para fora da tenda e falou para ele: olhe para as estrelas e conte se puder. Irmãos, Deus estava mostrando para Abraão que ele não estava falando com qualquer um. Não era Baal, não era Diana, não era Zeus, não eram os deuses dos pagãos, mas ele estava falando com o Criador dos céus e da terra. O pecado, ele vem pelos nossos desejos. A porta do pecado é os desejos. E se você não souber dominar os seus desejos, você entra em pecado. Por exemplo, um homem, ele deseja uma mulher. Mas quantos homens por desejar uma mulher, perderam tudo. Perderam família, perderam por desejar uma mulher que não seja a mulher dele. O rei Davi tinha o sonho dele era construir um templo para Deus. Esse era o maior sonho dele, Deus não autorizou.
Deus não deixou. Sabe por quê? Porque ele caiu na tentação. Ele caiu nos seus desejos. Irmãos, o desejo, ele destrói. Se você não souber alimentá-lo corretamente. A palavra do Senhor diz que o desejo do marido seja para sua mulher e que o desejo da mulher seja para seu marido. A palavra de Deus diz isso. Se você quer uma vida nova com Deus, se você quer uma vida de santidade com Deus, a primeira coisa que você vai ter que aprender é entender da onde que você sente e onde vêm os seus sentimentos. Nossos sentimentos, pensamentos, sentimentos, vontades, consciência e razão vêm da nossa alma. Quem é a alma? Sou eu, Rodrigo, prazer, sou a alma. Entendeu? Deus criou uma alma através, ele desceu, moldou um corpo e colocou o espírito da vida sobre esse corpo. Quem é o espírito da vida? Da onde vem? O que eu sinto quando eu estou transpirando e respirando? Discernimento, esperança, adoração, oração, fé. O amor é isso. Entendeu? Agora, quando você começa a tirar a natureza natural de Deus e desrespeitar um dos 3 elementos, você começa a engrandecer outro. Um exemplo eu vou te dar. O corpo ele tem 5 elementos principais, que é a visão, a audição, o olfato, tato e o paladar. O corpo é a entrada para a sua alma. O diabo ele só consegue atingir a sua alma através, se ele tiver ele tem que ter uma entrada. Ele mesmo ele sendo um espírito, ele tem que entrar. Como ele entra? Eu vou dar um exemplo. Se os irmãos puderem depois ver o desenho, nós temos a visão. A visão, o diabo, ele é um ser espiritual. O diabo, quando eu falo assim, vários tipos de demônios. Tem vários tipos de demônios. Um dos demônios que transmite é uma forma de transmissão de demônios, se chama inveja. O que é inveja? A inveja é a transmissão do espírito que está em outra pessoa para você através do olhar. Entendeu? Então a pessoa ela transmite através do olhar dela, sabe? Através do olhar dela, ela transmite para você um espírito de inveja. E o que eles fazem? Destrói, mata, rouba. Esse é o objetivo deles. Entendeu? Então, e a audição? A audição é a pior. O pior, eu acho que é um dos elementos que mais o diabo usa, é a audição.
Você sabia que quando você ouve uma música, você sabia quando você ouve uma palavra negativa, e essa palavra ela entra e ela vai para sua alma. Ela vai lá na sua alma. Quando ela chega na sua alma, se o seu espírito não tiver discernimento, você vai cair e você vai acreditar. Se você não tiver sabedoria, você vai acreditar. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa falar para você que você é fracassado e você tiver esperança que vem do Espírito, e se você for uma pessoa de fé, ela pode falar que você é fracassado, que aquilo não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar vencendo. Agora, se você não é uma pessoa que tenha esperança, que tenha fé, aquilo vai o quê? Dominar sua alma. Entendeu? Então, o principal é o espírito. Se você tiver discernimento, esperança, adoração, oração, fé dentro de você, você começa a mudar a sua história. Depois, o diabo também ele tem uma outra forma de entrar, que é através do olfato, que é pelo sopro. Hoje, São Paulo, para quem conhece São Paulo, para quem vive aqui, ou para quem não vive, tá sabendo agora, ou já sabe, São Paulo é extremamente poluído. Poluição para todo lado. Por que que o mundo, por que que o homem joga tanta poluição no ar? Né? Por quê? O que ele está fazendo quando ele joga essa poluição no ar? Ele está neutralizando o espírito da vida, que é o nosso terceiro elemento. Se você for, por exemplo, em cidades que são igual na Índia, México, em cidades do México, na Índia, até em São Paulo, às vezes o ar fecha, você fica sufocado. É como que o espírito que Deus soprou não está entrando em você mais. Aí que o diabo entra. O diabo ele usa esses espíritos. Existem espíritos que entram pelo olfato e fazem e destroem a nossa vida. Ah, irmão, mas eu moro em São Paulo. Ah, irmão, eu moro não sei aonde. E agora, o que eu faço? Irmão, discernimento, esperança, adoração, oração, fé, porque o mundo já está perdido. Você não faz mais parte dele. Nós vemos na televisão a floresta amazônica sendo destruída, mas acha que só porque eu sou cristão, que eu busco a Deus, isso aí não tem nada a ver com espiritualidade. Tem sim. É o diabo que está fazendo isso. É o diabo que está induzindo a acabar com aquilo que Deus criou. Para quê? Para matar, para roubar, para destruir quem? Você, eu. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito de Deus. Nós somos templos de Deus. Deus criou nós para a glória dele. E o diabo ele tem destruído. Outra forma do diabo entrar na vida de pessoas é através do tato. O tato, ele é por imposição de mãos. Esse também é um dos elementos muito fortes onde o diabo entra.
pessoas entram, colocam uma mão, tem pessoas que colocam, tá, com aquele espírito, coloca a mão, um espírito destruidor, no algo seu, da sua casa, ou em você, toca em você, depois a sua vida começa a desandar, você não sabe o que está acontecendo. Por quê? Por quê? Falta de quê? Discernimento, esperança, oração, adoração, fé. Entendeu? Se nós não se revestirmos, meus irmãos, se nós não deixarmos nosso espírito ser maior que os nossos desejos da carne, quem vai sofrer com tudo isso somos nós, que somos a segunda pessoa, a alma. A alma. Aí nossos pensamentos vai começar a dominar nós. Pensamentos ruins, sentimentos ruins. Eu não vou conseguir mais ser feliz. A vontade é vontade de se matar, é vontade de suicidar, é vontade de andar pelo mundo afora, porque eu senti isso. Tô falando que eu senti isso. Sabe? É vontade de largar tudo, é vontade de. Sabe? A pessoa perde a consciência dos seus atos, sabe? Começa a usar drogas, começa a usar. Perde a razão, sabe? Por quê? Lá no corpo, olha os elementos. Os cinco elementos principais que você tem que tomar cuidado. Você tem que proteger essa matéria com seu espírito. Mas o espírito em si, ele é um espírito que ele entra e ele sai. O espírito, chamado espírito da vida, ele entra pelas nossas narinas e ele sai, chamado pela ciência de oxigênio, né? Esse espírito, o que a Bíblia fala, que Deus soprou na narina do homem, né? Não é o Espírito Santo. É o Espírito da vida. Então, a Bíblia diz que que tem que ter uma unificação, ou seja, temos que unir o meu espírito ao Espírito de Deus. Como eu vou fazer isso? Discernimento, esperança, adoração, oração e fé. A primeira coisa que você tem que entender, por que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir? Porque se você quer ter fé, você tem que ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, então se eu vivo num ambiente onde eu ouço coisas ruins, que o meu espírito tá sendo alimentado do quê? De coisas ruins. Ele vai enfraquecendo. E quando ele enfraquece, quem toma conta de mim é o meu corpo. Por isso que eu abri, a partir da meia-noite, o jejum. Esse jejum, ele não precisa ser 24 horas por dia. Faça no mínimo de 6 horas. Entendeu? No mínimo 6 horas. Tipo, conta da manhã, 6 horas. Eu sei que tem pessoas que têm problemas, que têm que tomar medicações, que não podem ficar sem um jejum. Mas o jejum é para quê? Para enfraquecer o corpo e fortalecer o espírito. Para que o espírito comece a dominar nossa alma de novo. E mostrar para nossa alma
que sim, há esperança, sim, há... Mas para que o meu espírito se fortaleça, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Ouvir. Aprender a ouvir. Aprender com a visão a ler a palavra de Deus. Aprender com a boca a adorar. Aprender com tato a abençoar. E o último é o paladar, né? O que o paladar, o diabo, geralmente, isso aqui você tem que tomar muito cuidado nos dias mais dias de comemorações. O diabo tem muito de usar esse elemento em dias de comemorações. O diabo entra através do paladar pela bebida alcoólica. O diabo entra pelas drogas, pelo paladar. O diabo ele consegue entrar, porque ele é um espírito do ar, entendeu? A Bíblia mesmo diz, potestades do ar, entendeu? Então eles ficam no ar, entendeu? São espíritos. E eles têm uma obrigação só e uma ordem só de Satanás, do chefão deles: matar, roubar e destruir. Então, irmãos, quando nós saímos de nossa casa para fora, nós está numa guerra tremenda. Se nós não começarmos a ter discernimento do que você está assistindo, do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está comendo, né? Da onde você está vivendo, o que você está chegando? Chegando não no sentido de só da poluição, mas chegando assim. Como está seu ambiente dentro da sua casa? Entendeu? Então, o diabo ele trabalha nessas coisas. E é através dessas coisas que ele entra nas nossas vidas. Então, eu deixei essa passagem, mas eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que eles, gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anatema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o Senhor, Deus, é o que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo Espírito, a fé, e a outro, pelo Espírito, os dons de cura,
e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecias e a dons de discernir os espíritos, e outros a variedade de línguas, e outros a interpretação, e outros, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo um só, são um só corpo, e assim Cristo também. Pois todos nós somos batizados em espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Do corpo? E se todo o corpo fosse olho, estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, e não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos seres menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, e dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenha membros iguais, cuidando um dos outros. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecerão com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijarão com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, e depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está falando sobre a união do corpo.
A Bíblia ela fala muito que quando Deus criou o homem, ele viu que o homem estava só e criou a mulher. E o homem ali e a mulher se uniram e se tornaram um só corpo espiritual. Então, o mesmo Espírito que atua na minha vida, atua na vida da minha esposa. Só muda que o apóstolo está falando que o Espírito, ele dá para mim um dom e ele pode dar um outro dom para ela. Por exemplo, eu sou um pregador. A minha esposa já era uma grande, ela louva ao Senhor magnificamente. Então, ela tem um dom de louvor e eu tenho o dom de pregar. Então, cada um tem um dom de Deus. Mas para que todos nós esteja o nosso corpo em perfeito estado diante de Deus, nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, igual na imagem que vocês estão vendo no WhatsApp. Cuidar, entendeu? Cuidar da sua visão, cuidar da sua audição, do seu olfato, do seu tato, do seu paladar, do seu corpo em geral. Porque se você come demais é pecado, a Bíblia diz, é um pecado. Entendeu? Se você toca em mulheres, faz um toque obsceno, ou usa a sua mão para outros tipos de toques que não seja adequado segundo a Bíblia, porque segundo a Bíblia é pecado. Entendeu? Então o tato, às vezes nós achamos que não é pecado. Ou como, por exemplo, que eu posso dizer, a masturbação. Masturbação é um pecado. Entendeu? Tem uma passagem bíblica, eu vou trazer para vocês, falando sobre isso. Entendeu? Jesus mesmo falou um pouco, falou uma palavra em cima disso. Se sua mão pecasse, que você arrancasse ela. Entendeu? É melhor você ir com... Entendeu? Então é um pecado. Por que é um pecado? Porque é um negócio que te dá... que vem do desejo. É uma porta para Satanás. Entendeu? O desejo da mulher é do seu marido. O desejo do seu marido é para sua mulher. E se você não tem uma mulher, e se você não tem um marido, então o seu desejo seja para buscar e adorar a Deus a todos os momentos da sua vida. E assim ele saciará todos os teus desejos através do teu espírito. Tá bom? Então, cuide do seu tato. Cuide do seu olfato. Entendeu? Cuide, sabe, do local. Cuide do ambiente onde você vive. Entendeu? Cuide. Existem espíritos que eles agem em odores de lixo, em odores. Então, existe muitos espíritos assim. Entendeu? Espíritos malignos que agem, são espíritos do ar que agem em lugares sujos, onde forma odores. Então, esses espíritos, você tem que, tipo assim, eliminar da sua vida. Como? Deixando o ambiente limpo, deixando um ambiente agradável, vivendo uma vida agradável. Quando você sair para a rua, felizmente, o mundo é poluído, entendeu? Quando você voltar para dentro da sua casa, você toma um banho, se purifica com banho e fala assim, oh meu Deus, e clama a Deus, pede a santificação novamente de Deus para sua casa. E é sempre assim.
Audição, cuidado com as músicas mundanas, tá? Músicas que falam de traição, você vai trair, ou seu marido vai trair você pode ter certeza disso. Se música fala de músicas que seu filho ouve de músicas obscenas, ele vai cair. Você pode ter certeza, porque tudo vem pela audição também. O diabo ele entra, tá? O diabo, quando ele foi criado, ele que é o transmissor da música no céu, tá? Então a maior ferramenta dele é a música. É a maior ferramenta do diabo. Tome muito cuidado com a música. E outra coisa, a visão. Audição e visão, eu posso dizer para você que é o que mais destrói vidas hoje no mundo. A inveja, ela vem pelo olhar. A inveja, ela vem pelo olhar. A inveja, ela entra, vem dentro dos nossos olhos. E se você não tiver um olho, um corpo consagrado, essa inveja ela vai entrar. Porque o diabo, quando ele entra, quando o ar satânico, quando o espírito sopra o seu poder sobre as nossas narinas, sobre a nossa boca, quando ele sopra, ele só consegue entrar se tiver uma brecha no nosso corpo. E se essa brecha, se você tiver aberta essa brecha, aí você estará com, posso dizer, em perigo. Porque se ele entrar, ele vai destruir, ele vai roubar seus sentimentos, ele vai sugar tudo da sua alma. E a sua alma vai ficar aflita, angustiada, triste, sabe, sem vontade de vida. Ela vai angustiar, e ela não vai conseguir se conectar mais com o espírito da forma que tem que ser. E nisso o seu próprio corpo começa a adoecer. Por quê? Porque o espírito ele começa a enfraquecer. Porque é o espírito que nos dá vida. Então, um corpo sem vida, o que acontece com ele? Então começa a vir as doenças, começa a vir os problemas de saúde e tudo. Então, irmãos, o tema dessa semana é o pecado, né? O tema dessa semana é como chegar à santidade. Primeiro, o pecado, ele entra o demônio entra, mas o pecado em si, pecar é o ato de destruição, de desviar daquilo que Deus fez, ou seja, desviar, de errar o alvo. Pecado é errar o alvo. É uma coisa que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, você pode, uma hora, gritar com seu marido. Você errou o alvo. Isso é pecado. Você tem que você abrir uma brecha. O pecado, você abriu uma brecha e pela visão, audição, olfato, tato, paladar, o diabo pode entrar. Entendeu? Então aí você tem que imediatamente, que Jesus, a palavra do Senhor nos ensina, pedir perdão para Deus. Para que Deus te perdoe daquela atitude e aí você vai começando a se santificar. Entendeu? Os pensamentos ruins. Viu um pensamento ruim? Dobra o joelho. Ora. Entendeu?
Aí o espírito fortalece, e o espírito domina aquele pensamento, através da fé, da esperança, do seguimento, entendeu? Então, tenta entender que o pecado é o ato, é um ato de que você faz fora da natureza de Deus. Deus criou o homem e mulher. Deus criou a vaca para ser vaca. Deus criou o cachorro para ser cachorro. Deus criou. E hoje, você está vendo como o mundo está hoje? Deus criou o homem para falar a verdade, para ser justo. Deus criou o homem para fazer justiça. Entendeu? Deus criou o homem para ser assim. Entendeu? Deus não criou o homem para ser um mentiroso, para destruir a vida de outro, para ter inveja. Não, o que você tem, agradeça a Deus, é seu. E o que o outro tem, que Deus abençoe a vida dele, porque foi o que Deus deu para ele. É isso que em Coríntios nós acabamos de aprender, que o Espírito dá para cada um conforme ele quer. Então, se um é rico, porque Deus quis que ele fosse rico. E se eu sou pobre, porque Deus quis que eu fosse pobre. Então, eu só tenho uma coisa a fazer: ser grato pela minha vida todos os dias. E aqui é uma pessoa que está lutando muito. E graças a Deus eu estou me fortalecendo espiritualmente, porque eu passei por um momento muito difícil na minha vida nesse ano. E graças a Deus eu tô vendo a esperança. Eu tô vendo que a oração faz efeito, o café faz efeito, que a dimensão, o discernimento espiritual faz efeito. O que é discernimento espiritual? É você saber quando aquilo é certo ou errado, né? Então, você não cai no pecado. A ignorância é a pior coisa que existe, entendeu? Porque a palavra de Deus está aí, entendeu? Nós temos assim, várias formas de acessar a palavra de Deus, tá bom? O Brasil é o país mais cristão do mundo. Pode ser católico ou evangélico, mas é um país mais cristão do mundo. O povo conhece a palavra. O povo tem, acho que o povo, maioria tem uma Bíblia, seja católica ou evangélica dentro de casa, tá bom? Então, que a palavra do Senhor abençoe todos vocês e que a partir de hoje vocês sejam como a Bíblia diz, vigilantes. Vigie. Vigie o que na hora. Vigie as suas atitudes, aonde você vai, onde você está comendo, o que você está comendo, entendeu? Vigie. Depois eu vou passar uma lista de pecados e vou colocar no grupo para vocês, que é as brechas pecado é as brechas que faz você cair na iniquidade. E se cair na iniquidade, irmão, você pode ter certeza, só Deus para te tirar de lá. Lembra a historinha lá da estrada, que você vai deixando seus valores, depois você não tem como voltar mais para trás, porque você tem que pagar e você não tem mais os valores para pagar, aí você precisa simplesmente da graça de Deus, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.